Olá! Esta semana gostaria de vos falar de um acontecimento que ocorreu precisamente no dia de hoje. O rei Dom Fernando morria em Lisboa no dia 22 de outubro de 1383, poucos dias antes de completar 38 anos de idade. Nono rei de Portugal, viveu entre 1345 e 1383, como já referi. A sua morte dará origem a uma crise política sem precedentes em Portugal, conduzindo ao fim da primeira dinastia, iniciada, como sabem, por Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei. Dom Fernando, também conhecido como o Formoso, protagonizou um reinado em que se viveram períodos de grandes dificuldades e de agitação popular, sendo que uma das principais razões de descontentamento do povo foi o casamento do próprio monarca. Efetivamente, Dom Fernando escolhera para esposa Dona Leonor Teles, uma mulher casada que trocou o marido pelo rei após conseguir a anulação do seu primeiro casamento. Mas vamos perceber por que razão a morte de Dom Fernando deixaria assim o reino numa tão grave crise de sucessão. É que do seu casamento com Dona Leonor Teles sobreviveu uma única filha, Dona Beatriz, que, em virtude da assinatura do Tratado de Salvaterra de Magos, estava casada com Dom João I de Castela. Nesse tratado, estabelecera-se que à morte de Dom Fernando e até Dona Beatriz ter um filho legítimo maior de 14 anos, a sua mãe, a rainha viúva Dona Leonor Teles, exerceria a regência do reino. Porém, quando Dom Fernando faleceu, Dona Leonor Teles, que assumiu a regência como acordado, mandou aclamar Dona Beatriz como rainha. Esta situação gerou muita contestação, em especial por parte do povo e de alguns fidalgos fiéis a Dom Fernando. Instalava-se assim uma grave crise política e o país dividia-se. A revolta alastrava a todo o reino. Os descontentes organizaram-se, encabeçados por Álvaro Paes e com a colaboração do mestre de Avis, planearam o golpe de 6 de dezembro de 1383, que conduziu ao assassinato do conde Andeiro, castelhano tido como amante da regente Dona Leonor Teles. Era o triunfo dos revoltosos que passaram a apoiar o mestre de Avis. O país entrou então em rebelião. Dona Leonor Teles foi afastada e os exércitos castelhanos, chefiados pelo marido Dona Beatriz, invadiram Portugal. Reuniram-se então as cortes em Coimbra para nomear o novo rei, Dom João I. A guerra com Castela continuou, dando-se várias batalhas, onde se destacou Dom Nuno Álvares Pereira com a tática do quadrado, que deu a vitória a Portugal e a afirmação da independência. No poder estava uma nova dinastia, a chamada Dinastia de Avis, dando por terminada a primeira dinastia, da qual Dom Fernando foi o último representante. Os restos mortais de Dom Fernando foram depositados no convento de São Francisco em Santarém, conforme estipulado no testamento pelo monarca. Infelizmente, no século XIX, o túmulo foi alvo de sérios atos de vandalismo e degradação, quer quando das invasões francesas, quer quando o convento foi deixado ao abandono, tendo-se os restos mortais do rei perdido para sempre. Em 1875, o monumento funerário de Dom Fernando foi levado para o Museu Arqueológico do Carmo, onde ainda hoje se encontra, de modo a salvaguardar a sua integridade e dignidade de qualquer outra forma de vandalismo. Que descanse em paz Dom Fernando, o Formoso, mas também o Inconstante, como alguns o apelidaram. E por hoje é tudo, despeço-me, fiquem bem.